A gente continua falando aqui sobre reforma tributária, mas puxando para o aspecto do PL, que é a maior bancada na Câmara dos Deputados. Aquela reunião do PL ontem para definir uma posição do partido sobre a reforma tributária foi marcada pelo clima de tensão. E por quê? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi interrompido várias vezes por deputados bolsonaristas enquanto defendia a proposta. Relatos de aliados de Tarcísio e também de Jair Bolsonaro dizem que o ex-presidente defendia que a reforma não fosse votada, pelo menos não agora, enquanto o governador acenava para a necessidade de aprovação, o que aconteceu durante esta madrugada. Dentro do PL, somente 20 deputados votaram a favor da proposta no primeiro turno da votação, enquanto 18 na segunda votação. Para discutir se o apoio de Tarcísio de Freitas à reforma provoca um racha na oposição, a gente vai conversar agora com os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e Kiko Seleguin, do PT. Tudo bem, aos senhores? Muito bom dia. Eu vou começar com Ricardo Salles, que estava ontem na reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e outros parlamentares, do PL. Bom, eu peço só para a gente respeitar aqui o tempo de fala, para que todo mundo consiga participar e a gente consiga também fazer mais perguntas, Deputado Salles, o governador de São Paulo sai maior ou menor depois dessa votação em que a gente viu a aprovação da reforma tributária, mais um certo tensionamento junto ao PL, o partido de Bolsonaro? Qual a sua avaliação? Veja, a nossa posição no PL, inclusive a do presidente Bolsonaro, nossa, dos deputados, desses 80 que você se referiu, que votaram contra a reforma, não é contrária ao conceito de reforma tributária. Quis se passar uma imagem de que nós somos contra a reforma. Não é verdade. Nós somos favoráveis, discutimos diversos assuntos, só que aquilo não poderia ser imposto goela abaixo, do dia para a noite, como foi feito. E defender que isso teria que ser votado de qualquer forma, naquele momento, contraria a posição da oposição, que queria simplesmente colocar para a semana que vem, não é para jogar para anos para frente. Portanto, eu acho que sim, realmente houve ali um desentendimento e a maneira, de certa forma, truculenta com que se quis colocar naquela reunião de ontem uma imposição para que votasse de qualquer jeito, acabou criando esse mal-estar. Claro que o tempo acaba resolvendo essas questões, isso vai perdendo relevância, mas, novamente, nós defendemos a reforma, mas gostaríamos que ela tivesse sido melhor debatida. Uma semana a mais seria o suficiente para entender o texto que foi apresentado, com menos de 24 horas de antecedência, um tema de tamanha relevância para o país e um tema perene, que vai perdurar. A pergunta: Tarcísio sai maior ou menor dessa articulação? Qual a sua avaliação, Ricardo Salles? O tempo vai dizer, é difícil você falar agora se sai menor ou se sai maior. Na verdade, dentro dos eleitores da direita, dentro do espectro da direita, ficou realmente uma sensação ruim, de que ele preferiu conversar com o Haddad, preferiu conversar com os partidos do Centrão e com o próprio PT, do que dar suporte a uma visão muito equilibrada, nada radical, bastante razoável dos deputados da direita. Mas, enfim, o tempo vai dizer isso. Certo. Deputado Kiko Seleguin, agora o tempo é com o senhor. O governador de São Paulo sai maior ou menor depois dessa aprovação da reforma tributária, em que ele acabou entrando ali numa discussão tensa com pessoas do seu próprio espectro político, do seu próprio campo político, no caso, parlamentares do PL, parlamentares que apoiam o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, Basílio, agradecer ao deputado pelo debate. Eu não sei dizer se sai maior ou menor, eu sei que ele inaugura uma nova página de como é que a gente vai enxergar o bolsonarismo e o comportamento dos deputados do PL e de alguns deputados que estão em outros partidos, mas se dizem bolsonaristas no Congresso Nacional. O que a gente percebeu ontem na votação da reforma, percebeu também na aprovação do arcabouço fiscal
no passado recente, em outras medidas que têm interesse nacional, é de que alguns deputados vão aos poucos se desprendendo da liderança do presidente Jair Bolsonaro, que é uma liderança vazia, né? O argumento do Bolsonaro para que o PL não votasse a reforma era de que o país ia se tornar um país comunista, sem absolutamente nenhuma argumentação para além disso, ou seja, uma retórica vazia. E quem está no Congresso Nacional e tem a responsabilidade de lidar com a agenda positiva do país, está percebendo aos poucos que tem hora para fazer disputa eleitoral e política, mas naquilo que é interesse nacional, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad têm conduzido isso muito bem, são temas importantes para o país como um todo, porque a reforma tributária vai fazer com que a vida do empresário brasileiro seja mais simples, a informação sobre o imposto seja mais clara para a sociedade de um modo geral. A gente vai consertar aquela coisa do imposto ser pago na origem, não no destino, ou seja, onde a riqueza é gerada. Então, todos os sinais de que daqui para diante a gente vai ter uma posição cada vez mais radicalizada, mas sem agenda de país, seguindo uma liderança que não constrói, que está inelegível, não tem perspectiva eleitoral, e vai se ter uma oposição ali, obviamente, que vai se dar em alguns pontos, mas muito mais razoável, mais aberta ao diálogo, à construção de uma agenda positiva para o país. Então, nesse aspecto, Basílio, se o governador Tarcísio continuar se colocando como uma liderança capaz de produzir gestos que levam em conta o interesse nacional, ele vai sair maior, sim. Bom, e deputado Salles, como que o senhor classifica a oposição do PL depois do resultado da votação da reforma tributária ontem? Porque ontem venceu a reforma tributária, a articulação política ali feita pelo atual governo, mas claro, com o trunfo do presidente da Câmara, Arthur Lira, venceu a reforma tributária em detrimento dos 80 deputados, como o senhor bem destacou, que eram contrários à aprovação do texto ontem. Tanto é que não, dos deputados do PL, tanto é que não votaram favoravelmente à reforma. Como fica a oposição, então, do PL a partir deste marco reforma tributária? O senhor considera que é uma oposição por oposição? Qualquer texto que seja de interesse do Palácio do Planalto vai ter voto contrário do PL? Ou o senhor acha que não? Vocês passarão a cobrar ainda mais resultado, vão cobrar mais diálogo do governo para que possam mesmo entregar votos em propostas, ainda que sejam apresentadas pelo atual governo? Veja, Basília, o que o Kiko falou é parcialmente verdadeiro, ou seja, algumas coisas realmente da reforma, nós não éramos contrários, aliás, não somos contrários. Essa simplificação do sistema tributário, unificação de tributos, em que pese careça de uma demonstração, de um estudo econômico sobre seus impactos, nós não fomos contrários a isso. Portanto, esse elemento de dizer ser contrário a qualquer coisa, ele não é verdadeiro. Ele não pode ser rotulado desta forma. O que a oposição era contrária, continua tendo uma série de ponderações, são aspectos pontuais da reforma, mas muito relevantes. Eu cito aqui, por exemplo, o tal imposto seletivo, né, que permite que a lei complementar, através de lei complementar, vá colocando imposto em diversos produtos, em diversos itens, sob o argumento de que ele é contrário ao meio ambiente, do que aquilo é contrário ao interesse e à saúde, e com isso você vai discriminando produtos. Vou dar um exemplo bem tangível, o vinho. Você vai dizer que o vinho agora é um produto ruim para o meio ambiente e ruim para a saúde pública, portanto vai tributar mais, ou vai tributar uma série de outros produtos, sempre sob este argumento muito fluido, perigosamente fluido, do que é ou do que não é o tal risco para o país, ou risco para o meio ambiente, ou risco para a saúde. Esse é o chamado imposto seletivo. Outro ponto, para mostrar que não era uma oposição pela oposição, a alíquota progressiva de imposto de transmissão causa mortes. Significa que você vai ter cada vez mais um aumento para qualquer família que deixar uma herança para o seu filho, herança para os seus netos, vai pagar cada vez mais imposto. Você tem tributação agora, de diversas formas, que levam em conta não só o IPVA, que já existe, mas barcos, aeronaves. Só que você tem aeronaves de uso agrícola, tem barcos que são de pesca. Isso não está explicitado da maneira que tinha que estar. Tem uma série de problemas. Não houve a desoneração, por exemplo, da folha de pagamentos.
algo fundamental para gerar emprego no país, você desonerar o custo de contratação de mão de obra. Não se fez isso, ao contrário, foi uma reforma desenhada pela indústria, com um viés de intervenção do Estado na economia, que é a visão do Bernard Arnault. Você vai dizer, vai simplificar? Sim, mas tem vários problemas. Portanto, a oposição daqui para frente continuará sendo como é agora. Terá críticas, tentará construir alternativas melhores e se colocará contra, sempre contra, o rolo compressor, que, como foi colocado aqui pela própria CNN minutos atrás, despejou 7 bilhões de reais no Congresso para comprar apoio. E com isso aprovou uma reforma tão importante e tão complexa em 24 horas. Isso não é bom para o país. Se tivesse discutido durante uma semana, sairia um texto melhor do que esse, eu tenho certeza. Deputado Seleguin, a mesma pergunta. Como que o senhor descreve a oposição que o PL fará a partir de agora contra o governo de Lula? A gente tem um marco, que é a reforma tributária, que apesar da forte pressão de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a sua bancada, que é a maior da Câmara dos Deputados, mesmo não sendo uma unanimidade, ou pelo menos não sendo do apoio da maior parte desta bancada, mesmo assim o texto passou. A reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Como o senhor descreve, então, a partir dessa reviravolta, o que vai acontecer com a oposição do PL? E fazendo um adendo, já que o senhor é um deputado governista, o senhor acha que este é um resultado também de conversas que o Planalto tem tido com o PL? Está tendo essa interação entre governo e PL? Bom, Basília, eu acho que o Congresso Nacional tem ali uma representação de um pedacinho da sociedade, né? Cada deputado tem ali uma representação ou regional ou setorial. Como disse o deputado, agora no segundo semestre vai ter muito debate sobre a reforma tributária, porque a gente aprovou o texto constitucional, mas vão ter várias outras leis que vão se desdobrar. Essa questão que o deputado colocou não está definido ainda, vão ser discutidas em leis complementares, com mais tempo, com debate mais acalorado. A questão é que vão ser necessários menos votos para aprovar. Portanto, se encurta a maioria, vamos dizer assim, para aprovar questões mais práticas do dia a dia. Mas o que tem a diferença fundamental é a visão de mundo de cada um. Por exemplo, o deputado colocou a preocupação com o aumento da tributação do vinho, né? Com a questão de criar um IPVA, que é o Imposto de Veículos, né? Para aeronaves, mesmo que de cunho agrícola, que é usado para produção. Mas ele esquece, por exemplo, que tem milhões de motoboys hoje que pagam IPVA sobre moto e também usam a moto para fazer a sua atividade profissional. Qual é a diferença de uma moto de entregador de um avião agrícola? Ou seja, também estão usando para fazer renda. Então, essas disparidades de concepção de mundo vão ser observadas. E aí, Basílio, eu penso que a bancada tem pessoas que estão ali com o único compromisso de tumultuar o debate. É natural, é da vida da política e da democracia, inclusive. Agora, aos poucos, os deputados que estão preocupados com o crescimento da economia, em dar resposta às suas respectivas bases eleitorais, no sentido de produzir ações que possam melhorar a vida delas, vão se alinhar em agendas que são produtivas ao país. Essa questão das emendas parlamentares e do tempo de discussão, essa reforma está sendo discutida no Congresso Nacional há 10 anos. Não é surpresa para ninguém. Nessa reta final, todos os líderes, bancadas, teve um debate intenso, teve um colegiado onde todos os partidos tinham representação. Esses detalhes todos foram discutidos à exaustão. Tem mudanças de última hora? Tem, mas nenhuma que desvirtuou o caráter da reforma, o caráter positivo da reforma como um todo, né? E, por fim, essa questão das emendas parlamentares, foram pagas emendas de todos os deputados, inclusive de legislaturas anteriores. É uma obrigação constitucional pagar emenda parlamentar, ou seja, é um rito normal. É claro que quando tem uma votação, é um momento que o deputado pressiona o governo para dar agilidade. Mas se elas não fossem pagas ontem, seriam pagas daqui a uma semana, daqui a 30 dias, pelo menos até o final do ano, porque, como eu disse, é um rito e uma obrigação constitucional do governo. Então, eu estou muito otimista em que a gente vai incorporando na base do governo, em temas importantes para o país, mais e mais deputados aí para poder fazer com que a nossa agenda econômica e social caminhe. Bom, conversamos hoje com os deputados federais, Ricardo Salles, do PL, Kiko Seleguin, do PT. A gente ainda tem muita coisa para perguntar, muita coisa para discutir, né? Até sobre essa relação, o que acontece no DF, a relação
governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, com o PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. Como está a aliança entre os dois, né, para as próximas eleições? Ficam aí algumas dúvidas no ar. A gente volta a tratar deste assunto, tá bom? Obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigado, Salles.